Gravando. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui na primeira aula do programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, primeira aula do curso de regionalismo na América Latina, e nessa primeira aula nós teremos a apresentação sobre o regionalismo líquido, que foi conceito apresentado em nosso texto, recém-publicado na RDPI. Então, estamos aqui presencialmente, agradecemos muito a presença dos nossos alunos que estão aqui na sala conosco e também de todos que se inscreveram, se interessaram, leram o texto, estão aqui acompanhando de forma remota a nossa apresentação. Nós três autores, professora Karina Lilian Pasquarello Mariano, Bruno Teodoro Luciano e eu, Regiane Litt Bressan, vamos fazer a apresentação do texto e depois faremos o debate e responderemos as perguntas de vocês. As perguntas podem ser feitas pelo chat do próprio Google Meet. Bom, nessa apresentação nós queremos tratar do nosso texto, como eu disse, do regionalismo líquido. Então, eu vou começar com a introdução do texto, nós vamos apresentar quadros, as imagens do texto, para que vocês possam acompanhar a apresentação, e depois de finalizar a apresentação, faremos a discussão desse conteúdo. Bom, essa apresentação, ela se insere dentro também de uma atividade do Observatório de Regionalismo. Quem ainda não conhece, estão todos convidados a conhecer o nosso grupo de extensão de pesquisa, a curtir o nosso canal no YouTube, a nos seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, e todas as redes que nós já estamos presentes. Quero ainda agradecer ao Davi, que está aqui presente, e sem ele não seria possível essa transmissão, já que ele viajou até aqui para nos ajudar na transmissão, estando aqui fisicamente nos ajudando na organização dessa aula de hoje. Davi, muito obrigada por você ter vindo. Eu agradeço, professora. Davi, por gentileza, a apresentação, vou pedir para pôr ali, para a gente começar. Tá. Fazer igual. A gente vai compartilhar a tela com vocês. Interessante que ele seja temporário para aceitar. Por favor, confirme se vocês estão visualizando. Ainda não. Agora sim, gente. Deixa eu ver se eles estão visualizando a apresentação direitinho ou só... Tá vendo? Eles estão visualizando o programa inteiro. Isso, vê se você consegue... Dá F5. Dá F5, isso. Não, acho que tem que aparecer... A apresentação dos slides lá em cima, né? Vou pedir, Davi, para você passar para a próxima. Isso. Então, esse é o título. Aqui nós temos o resumo do nosso artigo. O artigo ele trata da integração latino-americana, do regionalismo latino-americano, principalmente. E nesse artigo nós percorremos as ondas de integração, as ondas do regionalismo, para apresentarmos um novo conceito que denomina o nosso artigo, que é justamente o regionalismo líquido. Na sequência, nós apresentamos algumas tipologias que nós vamos explicar aqui hoje, e que elas justamente servem para a gente entender as diferenças no escopo das iniciativas regionais. Então, a gente questiona se a própria terminologia de integração ela serviria propriamente para todos os processos em vigência. Ou melhor, a gente vai justamente mostrar a vocês que os processos são muito diferentes e nem todos se enquadram na própria terminologia de integração regional.
Bom, então, a próxima, Davi. O texto, ele, na sua primeira parte, ele percorre essas 4 ondas de regionalismo. Então, aí a gente montou uma linha do tempo, em que a gente explica para vocês quais foram as ondas do regionalismo, não só latino-americano, mas também que permeou as iniciativas de integração mundo afora. Na América Latina, nós temos o regionalismo fechado, começando com a própria ODECA, que contempla a integração na América Central e no Caribe, em 1951, contemporânea à Organização dos Estados Americanos, a OEA. Naquele momento, os processos de integração, eles se caracterizavam por serem processos que a gente diria fechados. Então, eles fomentam o comércio, as relações regionais entre esses países, mas eles não se apropriam de relações extra-regionais. É muito importante lembrar que, nesse momento na nossa região, imperava as regras da própria CEPAL, em que se pretendia aquele processo de substituição de importação, quando a gente iria, a América Latina como um todo, desenvolver a indústria regional, mas evitando o comércio extra-regional. Com isso, os próprios países da região, eles se intimidavam do próprio comércio entre eles. Então, isso foi um dos grandes entraves para a própria ALAC, né? A área latino-americana de livre comércio, que começou nos anos 60, com a prerrogativa de liberalização comercial em toda a América Latina, mas ela encontrou muitos desafios, sobretudo com a ascensão dos governos autoritários, ditatoriais. Em 1969, nós tivemos o Pacto Andino, que agregou os países dos Andes. Naquele momento entrou, inclusive, Chile, Venezuela, que não fazem mais parte da comunidade andina, mas agregou Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, os países dos Andes. Na América Central, tivemos a criação do CARICOM, em 1973, e no final dessa onda, que nós chamamos de regionalismo fechado, ainda foi criada a LAD. A LAD tenta recuperar as prerrogativas, os pressupostos da própria lei, que ela ainda funciona, ela está em vigência até hoje. Então, ainda que eu tenha passado de forma muito sucinta o regionalismo fechado, ele contemplou aí praticamente 4 décadas da integração latino-americana. Bom, nos anos 90, nós tivemos aí um boom de acontecimentos internacionais. Então, o fim da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, a emergência das grandes conferências internacionais, tudo isso deu um grande fôlego para a criação das organizações internacionais e também para os processos de integração regional. Além disso, coincidia com o fim do processo de substituição de importação na América Latina, quando os países justamente precisavam se reorganizarem para se inserirem, não só no mercado regional, mas, sobretudo, no mercado internacional que se globalizava. Então, nós tivemos, naquele momento, o regionalismo aberto. E várias iniciativas foram criadas, entre elas o próprio Mercosul, o NAFTA, a SICA, que é a Integração Centro-Americana, a proposta da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, que não prosperou, mas foi uma proposta daquele momento, e a própria Comunidade Andina, que derivou do Pacto Andino. Então, esse processo ele ganhou um novo fôlego, ganhou uma nova institucionalização, e ele contempla esse momento em que os países querem fomentar o comércio entre eles e se inserirem em um mundo globalizado. Bom, o regionalismo aberto, ele brindou grandes processos de integração, não só na América Latina, mas a própria ASEAN surgiu nesse momento, a própria União Europeia ganhou um grande fôlego nesse momento em que se intensificava as próprias relações internacionais. No entanto, na América Latina, o regionalismo aberto começou a encontrar alguns entraves. Por quê? Os países adotaram aquela cartilha do Consenso de Washington, mas
os pontos, todas aquelas regras adotadas não foram suficientes para, de fato, diminuir de forma tão significativa, expressiva, a desigualdade e a pobreza que era tão urgente na nossa região. Então, a insatisfação popular daquele momento, com a emergência de governos de esquerda, de uma esquerda moderada, que a gente chama de onda rosa, tudo isso fomentou um outro regionalismo na nossa região, um regionalismo pós-liberal. É uma terminologia que foi cunhada no Brasil como regionalismo pós-liberal, mas em outros países da nossa região ele também é entendido como regionalismo pós-hegemônico. Nesse momento, o que acontece? Surgem iniciativas que vão para muito além das questões econômicas e comerciais tratadas no regionalismo aberto. Então, enquanto o regionalismo aberto circundava uma agenda estritamente econômica comercial, no regionalismo pós-liberal, os processos de integração eles tinham uma agenda muito mais ampla. Isso já foi visto no próprio Consenso de Buenos Aires, em 2003, quando a Argentina e Brasil discutem uma nova agenda para o Mercosul, que vai tratar de questões sociais, que vai tentar encampar temas ligados à pobreza, à desigualdade, agendas que não são típicas da própria integração, uma agenda cultural, por exemplo. Então, no regionalismo pós-liberal, nós tivemos o quê? A emergência de novos processos. No caso, o primeiro que aparece aí para vocês é a ALBA. A ALBA, ela surgiu, na verdade, como uma alternativa bolivariana para a nossa América, uma iniciativa da própria Venezuela contra a ALBA, depois, por indicação do próprio Evo Morales, da Bolívia, ele muda o nome, incorpora, né, Tratado de Comércio de Todos os Povos. Então, a ALBA passa por uma reconfiguração, mas ela justamente agrega uma agenda muito mais ampla do que se via nos anos 90. Além disso, tivemos o surgimento da Unasul, a Unasul que acomoda muito bem os países da América do Sul a despeito das suas rivalidades ideológicas. Então, a Unasul ela não preconiza uma agenda estritamente comercial, pelo contrário, é uma união que prevê o diálogo, a questão da paz e também persegue a segurança regional. E também tivemos a criação da própria CELAC, que tenta abarcar toda a região latino-americana, fazendo frente à própria OEA, que sempre a EBON, né, sempre manteve de fora Cuba dos seus países membros. Então, tivemos o surgimento da CELAC, que promove o diálogo com todos os países, quase todos os países da região latino-americana. Bom, e aí o que acontece? Na década de 2000, nós tivemos o boom das commodities, que ajudou muito a nossa região a prosperar e acaba por aproximar ainda mais os países, favorece muito o comércio também intra-regional e extra-regional. Então, esses processos eles acabam por serem incentivados por esse momento das relações internacionais. No entanto, a partir de 2010, nós tivemos algumas mudanças regionais, então outros tipos de governos emergem, e aí nós tivemos iniciativas que começam a remontar o próprio regionalismo aberto. Então, em 2012, nós tivemos a Aliança do Pacífico, nada mais uma aliança entre Colômbia, Peru, Chile e México, que tenta aproximar os países, mas mais do que isso, expor esses países no cenário internacional, preconizando o interesse pela retomada de uma agenda liberalizante, de uma agenda comercial. Tivemos também a conformação do Grupo de Lima, em 2017, com países que pretendem justamente tentar resolver as questões da Venezuela, unindo governos conservadores que
foram vitoriosos na nossa região nessa última década. Depois, Donald Trump muda, na verdade, ele até intenta acabar com o próprio NAFTA, mas ele reforma o NAFTA e muda, né, a integração norte-americana para a UNSCA. E, por fim, a criação do ProSul, que é uma união, né, se celebra aí uma iniciativa entre governos de direita, governos conservadores da nossa região. E, portanto, essas últimas iniciativas, elas destoam do regionalismo pós-liberal, pós-hegemônico, e elas apresentam aí algumas similaridades. Então, governos conservadores, governos que fogem de instituições mais rígidas, mais sólidas em relação à sua própria estrutura institucional. Então, são governos que compartilham alguns preceitos e valores iliberais que nós veremos agora com a professora Karina na definição do próprio regionalismo líquido que a gente, né, denominou essa última onda de integração. Davi, pode tirar, depois a gente volta para essa... Bom, o ponto central, que acho que é importante a gente chamar a atenção na nossa discussão, é que nós partimos de um pressuposto, né, que diferencia, que é regionalismo de integração regional. Por quê? Porque integração regional é um tipo de regionalismo. Isso é importante a gente diferenciar, porque, como a Regiane mostrou, a gente tem uma série de processos nas ondas e eles todos são tratados de forma indistinta. É tudo integração. Mas quando a gente vai olhar, as dinâmicas desses processos, elas são bem diferentes. Então, nem tudo que a gente viu ali é integração. Na verdade, a gente tem que especificar o que a gente está entendendo por integração. Integração, quando a gente fala de fenômenos de integração, a gente está partindo de dois pressupostos que vêm das abordagens teóricas. De um lado, um pressuposto político e de outro, um pressuposto econômico. O pressuposto político é de que os processos de integração são aqueles processos que geram transferências de lealdades entre os atores. O que significa isso? São processos onde os participantes vão reconhecer a instância regional como um espaço legítimo para tratar de determinados aspectos, de determinados temas. Ou seja, que é um espaço onde você vai transferir o processo decisório. Esse é o aspecto político. Você considera legítimo aquele espaço para discutir e decidir sobre aquela questão. E o pressuposto econômico é que a integração ela gera maior interdependência entre seus membros. Esse é um ponto importante. Ou seja, integração ela traz uma maior interação política e econômica entre seus membros. Então, quando você tem esses dois fatores, a gente está falando de integração. Os outros fatores são outras formas de interação. Davi, você pode colocar o quadro para a gente? Então, a gente trabalha aqui, o que a gente diferenciou? Né? A gente vai dizer que você tem 3 tipos de regionalismos. Primeiro nível seria o da concertação. Na concertação, você tem os atores normalmente são estatais, com uma institucionalidade bem restrita, a participação, a adequação às normas, a aceitação de normas é voluntária, a interdependência é desnecessária
E tem uma lógica responsiva, ou seja, ele é um processo que ele está mais para tentar solucionar, responder às demandas do que ter um projeto próprio. E não precisa de liderança, ou seja, é um projeto que caminha pela vontade dos participantes, mas não há um baixo nível de comprometimento. Um segundo nível de regionalismo, tipo, seria o da cooperação, onde os atores são predominantemente estatais, mas não exclusivamente, ou seja, você já tem outros tipos de atores participando do processo. A institucionalidade continua sendo restrita, a incorporação de normas é voluntária, a interdependência ainda é desnecessária, a lógica, ela mantém a lógica responsiva da concertação, mas já tem alguma coisa mais propositiva, então, vamos dizer assim, são propostas próprias, ou seja, tem um plano, tem objetivos, que não é só responder às demandas do sistema. E a liderança ainda permanece desnecessária, porque não há necessidade de grandes articulações internas entre os atores. E a integração. Nessa etapa, ou nesse tipo de regionalismo, aí os atores são estatais, não estatais e regionais. Você tem uma complexidade de atores necessariamente. A institucionalidade se torna complexa, ou seja, você tem que ter estruturas que lidam com uma agenda mais complexa. A incorporação de normas é obrigatória. A interdependência, ela é necessária. Interdependência aqui a gente está falando do aspecto econômico. A lógica é propositiva, ou seja, é um projeto que tem plano de ação, é um projeto que tem objetivos claros, definidos, tem uma meta a ser alcançada. E a liderança é necessária. Por quê? Pode tirar. A liderança é necessária porque você precisa articular essas diferentes, vamos dizer assim, esferas de agenda. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Por que a gente fez essa diferenciação? Porque aí entra uma questão importante. A integração. A integração ela pressupõe uma lógica de funcionamento que a gente chamou de mais sólida. Ou seja, a integração, ela pressupõe que você tem que ter regras, estruturas claras, ou seja, um modelo claro do que é o projeto, quais são os objetivos, o que você espera dos parceiros, quais são os compromissos assumidos, o que acontece quando você não tem o cumprimento desses compromissos. Por que tudo isso é importante? Porque você está trabalhando com comportamentos, as relações entre os atores, as relações sociais, as relações políticas, elas são fundamentadas em expectativas. Os atores, quando participam de algo, eles são movidos por expectativas. Expectativas de ganho, expectativas de benefícios, expectativas de satisfação, diferentes tipos de expectativas. Quando você participa de um processo de cooperação, essas expectativas são importantes. Por quê? Porque elas vão orientar os comportamentos. Quanto mais claras são as condições, as regras, mais fácil fica vislumbrar possíveis ganhos e criar expectativas positivas. Quanto mais fluidos, quanto mais, vamos dizer assim, flexível é o projeto, mais difícil é você saber o que você vai ganhar ali dentro.
Eu sempre brinco e falo que a integração, as etapas de integração, elas são semelhantes ao relacionamento. O relacionamento mais flexível é aquela que ninguém se compromete com nada, mantém sua total autonomia, etc. Mas você tem, conforme as coisas vão avançando, você tem diferentes etapas e diferentes compromissos. Você tem o namoro, que já tem uma certa regras, né? São muito mais fluídas, mas existem regras. Você tem o noivado, que aí já tem certos compromissos, né? Entra a família no meio, as coisas vão... Tem o casamento. E tem as regras muito claras do que cada um pode, não pode, o que acontece, inclusive as regras da dissolução daquele relacionamento. Essas regras, elas são importantes, porque elas orientam as expectativas dos atores. Quando você fica, você tem uma expectativa. Quando você casa, você tem outro nível de expectativa. Por que isso é importante? Porque as expectativas, elas estimulam os comprometimentos. Elas estimulam o grau de adesão e de obediência às regras e ao processo. O que a gente percebeu nessa apresentação que a professora Regina fez é que, conforme você foi evoluindo no tempo, nessas ondas, o que a gente foi encontrando foi um processo de liquefação desses sólidos. Ou seja, os processos, eles começam, na primeira onda, bem delineados, bem definidos, com regras claras e com modelos bem determinados, onde os atores, quando participavam, tinham uma noção clara do que significava participar ou não da integração. E muitas vezes, o não participar é a manifestação da não concordância com aquelas regras que estavam bem delineadas. Mas, à medida que você vai avançando, o que a gente vai percebendo é que as regras começam a ser questionadas e vão se tornando mais flexíveis. Então, aquilo que era estável, duradouro, bem definido, foi se tornando mais indefinido, mais instável, que é isso que a gente está chamando de regionalismo líquido. E a ideia vem do Bauman, ele vai falar sobre modernidade líquida, onde as relações, elas estão, vamos dizer assim, sendo mais moldadas pelo meio do que realmente pelas regras internas. E esse é um ponto importante. O que a gente percebe é que depois do regionalismo aberto, você vai entrar num questionamento desses processos e que, na verdade, esse período do regionalismo pós-hegemônico, pós-liberal, que foi considerado como uma nova etapa do regionalismo, uma nova onda, onde você teria uma maior flexibilidade nos poderes, tipos de regionalismo, na verdade é um processo de transição. De transição onde esses regionalismos, ou essa integração bem definida, sólida, se transforma num processo muito menos claro, preciso e estável. A partir disso, o que a gente percebe é que esses processos começam com a, vamos dizer, defesa de uma maior flexibilidade, eles começam a gerar não um maior dinamismo, mas uma maior, vamos dizer assim, descompromisso com a integração. Então, o que a gente percebe é o ciclo negativo que se cria em torno dessa lógica. Por quê? Porque essas institucionalidades mais flexíveis, mais dinâmicas, né, aparentemente, que permitem diferentes tipos de participação, diferentes tipos de comprometimento, de, vamos dizer assim, de envolvimento,
elas geram menos compromissos regionais. Ao gerar menos comprometimento, menos compromisso regional, você aumenta a insegurança em relação ao processo. Por quê? Porque eu não sei como é que o outro vai se comportar. Eu não sei se o outro vai manter os acordos feitos. E, portanto, eu não sei se o outro vai continuar participando. E isso aumenta o meu custo de participar. Porque se eu não sei delegar, por que eu vou continuar? Então, você fica naquela lógica de também se comprometer pouco. Isso diminui as expectativas positivas em relação ao processo e aumenta a percepção negativa de custos. A integração passa a ser um custo, ser vista como um peso e não como algo benéfico. Se você tem essa expectativa negativa, aumenta o desinteresse pela integração e o baixo comprometimento. Por que eu vou me envolver? Por que eu vou me comprometer? E aí você tende a reforçar as demandas por menos institucionalidade, por mais flexibilidade, por menos compromisso. E isso gera, de novo, um ciclo de desgaste. Então, o que a gente percebe na região, e que a gente chamou esse fenômeno de regionalismo líquido, ou seja, líquido por quê? Porque uma das características que diferenciam os sólidos dos líquidos é que os sólidos conseguem manter a sua forma, a sua estrutura, apesar das pressões externas, apesar dos impactos que o ambiente provoca sobre ele. O líquido não. O líquido, ele se deforma conforme as pressões, ele vai se alterando, ele pode ser dividido facilmente, sem que isso altere. Você pode ter o líquido em uma garrafa, dividido em copos, dividido. Ou seja, o líquido ele é muito mais maleável e, portanto, flexível, vai se acomodando. Só que também vai perdendo suas características. E, dependendo das pressões, pode mudar radicalmente. Pode virar gasoso ou pode virar um sólido. Mas o ponto... Volátil, a gente. Ele é volátil, exatamente. Então, por que a gente chamou esse momento de regionalismo líquido? Porque o que a gente percebe é justamente essa tendência. Essas pressões, essas demandas, elas estão transformando os processos de integração em processos líquidos, no sentido de que eles vão se ajustando, sendo alterados, e vão perdendo características, vão perdendo a capacidade de orientar os comportamentos. Eles deixam de estabelecer, vamos dizer assim, uma ordem bem delimitada. E a ausência dessa ordem traz comportamentos, vamos dizer assim, cada vez menos compromissados com o processo. Então, o que a gente fez foi olhar esse movimento, e a ideia é que a gente, naquele quadro que a gente apresentou, né, sobre os três tipos, tendo a concertação, cooperação e a integração, obrigada, Davi. Essas três etapas, onde a integração seria o ponto, vamos dizer assim, mais sólido do processo, você está tendo um retrocesso, ou seja, os processos estariam regredindo da integração para lógicas de cooperação e concertação, havendo uma maior flexibilização, o que a gente chamou de liquefação da integração. Então, basicamente, a ideia do líquido aí é nesse sentido. E o Bruno vai falar mais das experiências. Isso. Depois que a gente apresentou esse panorama das várias ondas de regionalismo nas Américas e criamos o conceito de regionalismo líquido e essa tipologia que diferencia, né, esquemas de concertação
gestão, cooperação e integração, a gente tentou, na última sessão do texto, justamente identificar como, na prática, essa tipologia ela se manifesta dentro do que a gente chama de quarta onda do regionalismo. Em que medida a gente consegue associar essa tipologia à situação atual dos projetos regionais nas Américas. Isso o pressuposto que a gente tem aqui é justamente de discutir que essas instituições regionais elas não são estáticas. Nenhuma delas, independente do momento em que foi criada e das suas características iniciais. Porque ao longo do tempo ela pode sofrer processos de criação, de aprofundamento, de inércia, de estagnação, ou mesmo, que a gente viu recentemente, processos de desconstrução. E aí, se também puder colocar a tabela 2, eu acho que ela é interessante, ela justamente situa dentro da tipologia, né, de concentração, cooperação e integração, as organizações regionais, ou os esquemas regionalistas que a gente tem dentro das Américas. E aí a gente conseguiu separar, independente das ondas em que eles são criados, mas em que medida hoje a situação desses processos se inclui ou não dentro da tipologia proposta pelo nosso estudo. E aí os processos a gente identificou como exemplos, né, de processos de concentração, no caso da CELAC, no caso do Grupo de Lima, no caso da ProSul, ou seja, são esquemas muito mais líquidos. Vocês vão notar que são esquemas muito mais recentes. A CELAC ela é criada como talvez a última organização ali no momento pós-liberal, pós-hegemônico, enquanto o Grupo de Lima e a ProSul eles aparecem justamente como grandes exemplos, né, desse regionalismo líquido. Então, é uma emergência recente de arranjos de cooperação que justamente são mais líquidos e têm características muito mais flexíveis, maleáveis, um nível de institucionalidade muito baixo e um nível de comprometimento muito baixo dos atores envolvidos. Do outro lado, a gente também tem esquemas de cooperação. Os exemplos ali são a OEA, a Unasul e a Aliança do Pacífico, que enquanto a OEA é um processo muito mais antigo, mas os outros processos basicamente foram criados no momento do regionalismo pós-liberal, e o caso da Aliança do Pacífico já ali no marco da transição para o que a gente entende como regionalismo. Esses processos eles já apresentam, em alguma medida, alguma complexidade, são menos líquidos que os arranjos de concentração. Eles, no caso, por exemplo, da Unasul e da OEA, já apresentam uma institucionalidade mais complexa, por exemplo, com a criação do secretário-geral, criação de sedes permanentes, grupos setoriais, ou seja, tem orçamento significativo e que é destinado para políticas setoriais específicas que aquelas organizações trabalham. Enquanto, ao mesmo tempo, você tem esquemas como a ALBA e a Aliança do Pacífico, que, apesar de ter prioridades setoriais dentro da agenda regional, elas não apresentam um nível de institucionalidade tão grande, mostrando que essa ideia de cooperação ela ainda é fluida, no sentido de que ela apresenta esse espectro mais abrangente. E no terceiro caso, a gente tem o que a gente entende que são esquemas de fato de integração regional. CARICOM, Mercosul, SICA, ACAM e o USMCA. Ou seja, aqui sim a interdependência econômica é relevante, os projetos são mais sólidos, no sentido de que eles apresentam, embora alguns com instituições mais complexas, por exemplo, o caso da CAM, do Mercosul, da SICA, e o USMCA com uma institucionalidade menos complexa, mas existe um nível de interdependência e um nível de comprometimento obrigatório dos estados que estão envolvidos naqueles esquemas. Então, a gente entende que ali, sim, esses processos seriam entendidos como integração. E são arranjos muito mais sólidos do que os arranjos que a gente identificou do outro lado. Acho que é interessante pensar, ao longo do tempo, que os esquemas de concertação, eles existem em menor quantidade, mas é importante destacar que a sua emergência é muito recente. Então, um pouco justificando essa ideia de que o regionalismo líquido ele é, em grande medida, caracterizado pela emergência de esquemas muito mais líquidos e esquemas, por exemplo, muito mais voltados para a concentração do que para a integração regional. Então, essa é uma opção que os estados têm disponível. E aí, se você olha a justificativa e o posicionamento dos governos, eles entendem, insatisfeitos com os resultados alcançados pelos esquemas regionais anteriores, eles apresentam os arranjos de
mais de concretização ou flexibilização de arranjos anteriores, pense na proposta do Mercosul, por exemplo, como uma forma de tentar apresentar arranjos flexíveis que supostamente seriam mais eficientes para lidar com pressões externas, interesses e divergências ideológicas do Estado. Só que, como a Karina estava comentando, justamente essas características, elas, na verdade, elas levam à redução da construção de confiança, redução de compromissos mais sérios e redução da previsibilidade dos comportamentos dos Estados-membros. Então, a gente tem ali uma certa falácia, né, que através da justificativa da flexibilização, os Estados, na verdade, eles estão gerando menos cooperação regional. E é bem interessante como esses arranjos de concentração, eles têm uma grande dificuldade em manter atividades regulares. Então, o caso da CELAC e até o caso da ProSul são bem interessantes, porque se existe algum tema que foi, por exemplo, o caso da CELAC, tema da Venezuela, que foi um tema que bloqueou a agenda e polarizou os Estados Unidos, aquilo logo já significa a estagnação daquele processo, que justamente não tem como, justamente por não terem esses arranjos sólidos, esses esquemas de concentração, eles ficam dependentes das dinâmicas e da interação entre os Estados. O ProSul, por exemplo, agora com o novo governo no Chile, né, que já mencionou que o ProSul não será uma prioridade, que aqui, entendendo o ProSul como um modelo, né, líquido dos nossos termos, de que foi um modelo que foi uma proposta surgida pelo governo de direita do Pinheira, e que, portanto, não faria mais sentido para o Chile atual se envolver dentro desse arranjo. Né? Então, mostra como esses arranjos são muito efêmeros, eles ficam, em grande medida, dependentes das dinâmicas políticas e eleitorais dos países da região. Por exemplo, o caso da CELAC, né, pelo tema da Venezuela, estagnou. Mais recentemente, com a mudança de governo no México, o México encampou a CELAC, buscou liderar a CELAC, representando uma nova rodada, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o Brasil do Bolsonaro saindo da CELAC. Né? Então, mostra como o caráter ad hoc desses esquemas ele é muito regular. Então, a regularidade dentro desses esquemas é justamente a sua irregularidade e a sua fluidez. Nos casos de cooperação, né, a exceção da OEA, os arranjos são relativamente recentes, né, especialmente criados no âmbito do regionalismo pós-liberal, que é o caso da ALPA e da Unasul. Isso é interessante porque o discurso dos governos que da Onda Rosa era um discurso que era muito forte ao apoio, né, no plano discursivo, apoio ao aprofundamento da integração regional, mas, ao mesmo tempo, os esquemas regionais que eles criaram eram de baixo aprofundamento regional, que mostra que a supranacionalidade ou a delegação de lealdade para o plano regional era um tabu, tanto para a direita quanto para a esquerda na América Latina. A agenda temática ela é mais ampla, né? A ALBA, o Unasul, a própria Aliança do Pacífico tem vários temas na agenda, temas comerciais, temas não comerciais, temas educacionais, temas sociais, temas energéticos, infraestrutura. Né? Existe algum nível institucional importante, eu mencionei a questão do secretariado-geral no caso da Unasul e da OEA, no caso do SED, né? Mas ainda assim são arranjos de alta fluidez e, em grande medida, necessitam de algum papel de liderança regional. Né? Então, no caso do Brasil e da Venezuela, tanto na Unasul quanto na ALBA foram fundamentais. Então, quando há uma mudança do posicionamento desses países-chave por motivos das suas próprias dinâmicas políticas, o que acontece é que essas organizações elas acabam refém da falta de liderança e elas estagnam ou se desconstroem. Então, um pouco que a gente tem olhado, principalmente no caso da Unasul, né? No regionalismo líquido, esses arranjos de cooperação perderam bastante força. O caso da OEA, extremamente contestado por vários Estados-membros, né? Desde a crise da Venezuela, mais recentemente a posição do México, de grande crítica à OEA. Também projetos estagnaram, a ALBA, desde a morte do Chávez, estagnou. A Aliança do Pacífico, recentemente também, o grande otimismo criado pelos setores políticos e acadêmicos em relação à Aliança do Pacífico, escreveu bastante a respeito, não gerou resultados expressivos, né? Então talvez foi só o que o Daniel chama de nation branding, regional branding, né? Você tem uma marca,
mas de fato a marca não constrói nenhuma política pública regional que contribui para a construção de políticas coletivas dentro do país. E o caso da Unasul é emblemático porque aí sim a gente vê um processo de desconstrução regional. Né? A partir do momento em que metade dos países simplesmente se retira do bloco, né? A sede da Secretaria da Unasul fica esvaziada e o governo equatoriano simplesmente encampa a sede e vai fazer outra coisa com aquilo, mostrando que, né, a organização perdeu a sua razão de ser, embora tenha governos na região que tenham essa preocupação de recuperar o status que a Unasul tinha antes. Enfim, eu acho que a grande conclusão aqui, e já caminhando para o final, é que o nível de institucionalidade importa na capacidade de resistência desses mecanismos. Então, o que a gente vê no regionalismo líquido é que, justamente pela falta de institucionalidade, qualquer crise, qualquer conjuntura crítica, qualquer mudança política expressiva, ela acaba gerando uma desconstrução, estagnação desses projetos. Né? E, por incrível que pareça, os projetos de integração, caso do Mercosul e da CAN, que são extremamente contestados em vários âmbitos, criticados, eles foram criados nas primeiras ondas, foram reformados ao longo do tempo, mas eles sobrevivem, né? Às vezes capengando, às vezes não, mas eles se mantêm ali. Em nenhum momento a gente vê propostas claras dos países de fato acabar com o Mercosul, embora a gente fique várias vezes falando que vai acabar, que é o fim do Mercosul, do governo e tudo mais, mas eles se mantêm, pelo menos os objetivos originais, mostrando que esses arranjos mais sólidos eles têm mais resistência a passar o tempo. Enfim, acho que só para concluir, acho que algumas das conclusões gerais até se voltar a falar, acho que é interessante destacar que o regionalismo líquido, entre todas as características que a Karina levantou, ele é marcado justamente por esses arranjos mais flexíveis, os esquemas de cooperação eles emergem nesse contexto, né? E também ele é marcado pela estagnação e desconstrução dos arranjos mais sólidos, né? Especialmente arranjos de cooperação se desconstroem, enquanto os arranjos mais sólidos, como os de integração, muitas vezes eles se estagnam ou eles se reformulam, que é o caso do SNCA, justamente pelas pressões internas das lideranças dos Estados-membros. E acho que é interessante associar que, em que medida essa onda nacionalista, conservadora que passou nessa região, ela desacreditou o papel dessas instituições regionais e também multilaterais, pensem como a OMS foi extremamente criticada por essas lideranças durante a pandemia, né? E em que medida também protecionismo comercial, vindo, por exemplo, do governo Trump, mas outros países também, incentivaram a marginalização dos arranjos sólidos e incentivaram a criação dos arranjos mais líquidos, que têm esses caracteres paradoxais de que, né, se apresentam como saída para a estagnação dos projetos anteriores, mas, ao mesmo tempo, pelas suas próprias características, eles apresentam grande dificuldade de fato, construir confiança em políticas públicas regionais. Vocês querem comentar alguma coisa mais para fechar?